Olá, muito boa noite para você. Hoje é dia 6 de maio de 2025. Eu sou Paulo Leite e o Direto do Plenário está no ar. Você acompanha em instantes aqui com a gente a sessão de hoje no Tribunal Superior Eleitoral, sessão com 12 processos previstos. E quem nos faz companhia nessa noite de terça-feira é a professora de Direito Eleitoral Lília Fernandes. Doutora Lília, bem-vinda de volta, tudo bem? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos e a todas. Vamos para a pauta? Vamos. Bom, no primeiro item de hoje, os ministros avaliam os indicados para compor o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, lista tríplice, que tem como relator o ministro André Mendonça. Eu aproveito já esse comecinho aqui de pauta, doutora Lília, porque tem uma mudança, né? Tem uma novidade importante nessa lista que os ministros analisam daqui a pouquinho. Explica pra gente o que é. Exatamente. É uma situação que foi confirmada num precedente recente, né, no âmbito administrativo, em que o TSE decidiu que todas as listas tríplices provenientes dos TRS têm que ter pelo menos o nome de uma mulher, ou seja, 1/3 dos indicados tem que ser o nome de uma mulher. Então é um avanço muito importante, porque embora o TSE tenha uma resolução sobre a composição das listas tríplices, que é uma resolução de 2017, que fale que essa composição tem que ser de homens e mulheres, inclusive considerando elementos étnicos e raciais, né? Então, o TSE afirmou que essa composição não é mais facultativa, que todas as listas têm que vir com a indicação de pelo menos um integrante feminina. É um movimento importante do próprio TSE, também do Conselho Nacional de Justiça, algo que a gente tem visto no Judiciário e chega agora nesse processo de lista tríplice, não é isso? Exatamente. Tem também uma discussão sobre o nepotismo, não é? Que um dos integrantes teria um parentesco com o desembargador lá do Tribunal de Justiça, mas esse desembargador já faleceu. Ou seja, o que se evita é que no momento da composição da lista tríplice, que o desembargador pudesse influenciar, né, beneficiar o nome desse advogado ou advogada indicado. Mas nesse caso o desembargador já estava falecido. E a grande novidade é a composição obrigatória contendo o nome de pelo menos uma mulher para integrar o TRE. Ok, e tem então da pauta, né, item que abre a pauta de hoje, lista tríplice, que vai analisar aí os indicados para compor o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, com as novidades que a doutora Lília acaba de explicar para a gente, portanto. O item seguinte, o segundo da pauta, tem origem no município de Tucuruí, no Pará. É um recurso que questiona uma decisão do relator do caso, o ministro André Ramos Tavares. São agravos regimentais, os detalhes estão aí na sua tela para acompanhar junto com a gente, da coligação A Mudança é Certa e também de Paulo Ronaldo Ramos da Silva contra a decisão que negou o seguimento a recursos especiais eleitorais. Ações que, no fim das contas, contestam o registro de candidatura de Alexandre Siqueira ao cargo de prefeito da cidade nas eleições do ano passado. Vou começar pelo começo, porque tem muita informação aqui. Doutora Lília, explica para a gente, né, que fase é essa do processo que nós estamos, né? Por que nós estamos nessa fase dos agravos regimentais? Explica também o que se discute nesse processo, item 2 da pauta. Essa é a famosa sopa de letrinhas, né, dos recursos aí nos tribunais superiores. Então, a gente poderia resumir assim: o candidato a prefeito estava com o registro deferido pelo TRE, ou seja, no âmbito estadual. Isso porque, apesar dele ter uma condenação por abuso do poder econômico, ou seja, ele estava condenado por um órgão colegiado por abuso do poder, ele conseguiu uma liminar, ou seja, uma decisão precária liminar, suspendendo os efeitos dessa condenação. Certo? Então, no momento em que se discutiu o registro dele, ele estava elegível por essa decisão liminar. Não satisfeitos, né, e resignados, a coligação que estava impugnando o seu registro entrou com recursos especiais para o TSE. E o ministro relator deu uma decisão monocrática, ou seja, uma decisão solitária ali, com base na jurisprudência, mantendo o deferimento do registro de candidatura. Então, novamente foram interpostos agravos regimentais para que o colegiado avalie se essa decisão monocrática vai ser mantida ou se ela vai ser reformada. Então, é o plenário
do TSE avaliando os agravos regimentais para decidir se o registro vai se manter deferido ou se vai ser indeferido. A gente fala, portanto, de uma contestação, né, de algo que aconteceu nas últimas eleições 2024, nesse recurso que os ministros analisam daqui a pouquinho. O relator ministro André Ramos Tavares, como você explicava para a gente, negou provimento ao agravo. Na sequência, a ministra Isabel Galotti pediu vista. E é com voto da ministra, voto vista da ministra, que a gente volta? Exatamente. Então, o ministro André Ramos entende que, por força dessa liminar, o candidato estava elegível no momento do registro das eleições, portanto, o registro é válido, os votos são válidos e ele se mantém no cargo. Vamos ver como é que a ministra Galotti vai se posicionar, mas é sempre um caso muito interessante, Paulo, porque o processo de registro de candidatura, ele vai sofrendo alterações ao longo do tempo. Então, às vezes o candidato tem uma condenação eleitoral ou uma condenação criminal pela justiça comum ou uma condenação por improbidade. Isso gera uma inelegibilidade. Porém, ele está naquela batalha judicial. Às vezes ele consegue uma liminar e se essa liminar for válida até o dia da diplomação, os votos dele são convalidados. E às vezes acontece até dessa liminar ser cassada posteriormente, aquela condenação ser confirmada e aí esse futuro jurídico pode ser alterado até mesmo com a determinação de novas eleições no município. Mas, em geral, existe um momento chave para a estabilização dessas decisões, que é a data da diplomação. Então, se até a data da diplomação vigorava uma liminar favorável ao candidato, ele, via de regra, pela jurisprudência atual, ele vai ter os votos convalidados e vai permanecer no cargo. Mas vamos ver como é que a votação vai se encaminhar nesse caso. E eu lembro sempre, né, a gente acompanha tudo ao vivo aqui na TV Justiça, direto do plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, a gente segue com a pauta e chega ao item 3 dessa noite, que é um recurso sobre registro de candidatura. Um caso com origem em Paulino Neves, Maranhão, que também se refere às eleições do ano passado, eleições 2024. Nesse caso, a Denise Cristina Gomes Pinheiro, que é vereadora atualmente, e o Roberto Silva Maués, que disputou a prefeitura do município, e os dois questionam no TSE a decisão do TRE que manteve o registro de candidatura de Raimundo de Oliveira Filho, mais conhecido como Raimundo Lídio. Ele foi eleito prefeito de Paulino Neves no ano passado, é o atual prefeito, portanto. Agora, o que a Denise e o Roberto alegam? Doutora Lília, nesse processo, estão insatisfeitos, né? Eu imagino, com o resultado, com o registro ter sido concedido, mas o que eles alegam no TSE? Exatamente. Então, como a gente vê, né, as eleições se prolongam muito após a data da votação nessas batalhas judiciais aí no âmbito da justiça eleitoral. Nesse caso, o candidato a prefeito, ele tinha também uma causa de inelegibilidade contra ele. Por quê? Porque ele sofreu uma demissão do serviço público. Então, essa demissão é uma penalidade muito grave no âmbito administrativo, que gera a restrição dele no âmbito eleitoral, que é a inelegibilidade. Então, foi contestado, foi impugnado o registro dele, só que, igual no caso anterior, ele também conseguiu uma liminar para suspender os efeitos da portaria de demissão, né? Então, vamos entender, ele foi demitido, está inelegível. Foi discutir essa decisão na Justiça Comum, conseguiu uma liminar. Então, no âmbito eleitoral, ele conseguiu ser candidato de forma válida. E agora, as partes impugnantes que estão recorrendo pretendem afastar o deferimento, né, e retirá-lo do cargo, alegando que o registro estaria inválido por causa dessa causa de inelegibilidade. A gente começou, né, com um processo aqui sobre lista tríplice, passou para 2 aqui, itens 2 e 3, os dois falando, portanto, contestando, portanto, né, registro de candidatura. Nisso, os dois casos se parecem. Nisso, os dois casos se parecem. E a gente traz aqui à tona, né, a questão de como é que essas batalhas judiciais vão interferindo, né, nos resultados das eleições. Muitas vezes o TSE pode reformar uma decisão do TRE e gera novas eleições no município, às vezes 1, 2, até 3 anos após as eleições. E nesse caso tem uma discussão interessante, que os impugnantes, eles pretendem dizer que essa liminar da Justiça Comum, ela não seria válida, mas a Justiça Eleitoral não pode rever os fundamentos da Justiça Comum. Então, se a Justiça Comum entendeu que aquele ato de demissão
né, estaria viciado, ou seja, que a demissão poderia ser questionada, que a demissão seria inválida, a Justiça Eleitoral não pode entrar nesse mérito dos fundamentos dessa liminar. Então, a tendência é que, de acordo com a jurisprudência do TSE, é que, considerado válida a votação, pois ele tinha uma liminar no momento do registro, no momento das eleições, essa votação permaneceria válida de acordo com a jurisprudência. Vamos ver como é que o colegiado vai se manifestar. Ok, esse foi o item 3 da pauta. A gente muda de assunto no caso seguinte, o quarto dessa noite, para falar de propaganda eleitoral irregular a partir de agora. Em poucas palavras, é um recurso de Cássio Coelho Andrade, Igor Vander Centeno Normando e da coligação Levanta Belém contra a decisão que os condenou a pagar uma multa de R$5 mil. Outro processo da eleição de 2024, esse relatado pelo ministro André Mendonça. Que irregularidade, vamos começar por isso, né, doutora Lília? Que irregularidade é essa? Então, nesse caso, estão sendo discutidos, né, aspectos da propaganda eleitoral no tempo. A propaganda eleitoral ela só pode começar após o dia 15 de agosto. Nesse caso, se entendeu que esse candidato, antes dessa data, divulgou um vídeo por meio do WhatsApp, no qual ele já lançaria sua pré-candidatura. Então, ele divulgou um vídeo no WhatsApp com frases de cunho eleitoral e fazendo menção expressa ao número do partido pelo qual ele iria concorrer. E esse tipo de representação gera multas que podem variar, né, de 5 até 30 mil reais. Então, é isso que está sendo discutido. Por quê? Diferentemente do processo de registro, aqui a gente já entrou na questão dos ilícitos na campanha. Então, houve uma antecipação da corrida eleitoral que viola o princípio de igualdade de chances entre os candidatos, ou seja, um candidato que estava antecipando a corrida eleitoral e, por isso, ele sofreu a penalidade de multa. E são vídeos divulgados pelo WhatsApp, não é isso? Exatamente. É, mais uma vez, a força também das redes numa campanha, né? Exatamente. Isso mostra o avanço tanto da legislação quanto da jurisprudência. Antigamente, a gente tinha muitos abusos por meio da televisão, do rádio, né, das mídias impressas. Hoje em dia, são as redes sociais as grandes protagonistas da campanha eleitoral. E nesse caso aqui, dependendo do alcance dessa divulgação, a gente tem uma violação da legitimidade das eleições e pode gerar multas de vários valores. E dependendo, viu, Paulo, do número de ilícitos dessa natureza, a gente pode caminhar até mesmo por uma investigação judicial eleitoral por abuso dos meios de comunicação. Hoje em dia, as redes sociais são consideradas meios de comunicação e, por isso, numa escala de maior gravidade, poderia levar até mesmo a cassação do candidato. Não nesse caso, porque é uma representação de propaganda, só gera multa. Mas, dependendo da escala em que esse ilícito for cometido, isso prejudica a legitimidade de toda uma eleição e pode gerar até, num outro processo, uma cassação do diploma ou do mandato. Bom, é o quarto item da pauta, uma discussão sobre propaganda antecipada. Doutora Lília, e vem sempre essa dúvida, né? Na minha cabeça, imagino que na cabeça aí de muita gente, são muitas regras, né? E tem muita coisa que pode, tem muita coisa que não pode. Propaganda antecipada não pode. O que pode antes ali do dia 15 de agosto? O que o candidato pode fazer? Como é que ele se mostra dentro da legislação, dentro das regras? Como a gente sabe, né, o político é político 24 horas por dia e todos os anos e todos os meses do ano, né? O político está sempre se divulgando. Aqueles que já são detentores de mandato eletivo, já são governadores, prefeitos, vereadores, eles têm uma mais-valia, eles têm já uma vantagem competitiva. Porque muitas vezes os meios de comunicação tradicionais já estão cobrindo ali o dia a dia deles, as discussões. E aqueles que já são parlamentares, eles têm aqueles boletins internos de divulgação dos atos parlamentares, eles têm maior visibilidade. Para compensar essa vantagem daqueles que já têm essa atenção natural da mídia, aqueles que não são detentores de mandato, eles podem ter muita liberdade para divulgar o seu nome, seus projetos políticos, fazer críticas também aos adversários, desde que não haja pedido de votos ou frases que possam indicar um pedido implícito de voto e menção de candidatura futura, ou seja, ele pode sim se promover, participar de atos
políticos, de atos em entrevistas, palestras, porém não pode usar aquela palavra mágica de pedidos de voto. Proposta ele pode fazer? Olha, se eu for eleito, eu vou fazer isso, eu farei aquilo, isso é permitido? São situações muito limítrofes. Se a pessoa já usa, né? Se o pré-candidato já usa, se eu for eleito, ele já está fazendo a menção expressa a uma pré-candidatura. Provavelmente, uma frase dessa natureza vai ser considerada antecipação de campanha. Mas ele pode sim falar qual que é o posicionamento. Vamos supor que um candidato tenha uma causa de educação. Quais são as propostas dele? Olha, eu quero fazer melhorias, eu penso que melhorias na educação infantil ou no âmbito das universidades ou da educação pública, ou melhorias no saneamento básico, né? Mas ele não pode fazer menção a essa palavra eleição, quando eu for eleito, porque pode configurar aí uma antecipação da campanha. São sutilezas, mas que a legislação busca realmente um maior equilíbrio dos pré-candidatos. Você já me explicou isso uma vez, né? Um dos princípios aqui da justiça eleitoral é a paridade de armas, né? Que as pessoas disputem ali sob as mesmas condições. Exatamente. Que hoje em dia, com a horizontalidade das redes sociais, todos os pré-candidatos têm amplos meios de divulgação, de se promover através dos seus blogs, dos seus perfis pessoais, né, das suas páginas. O que não pode haver é, por exemplo, impulsionamento antecipado desses conteúdos, porque aí já envolve gastos de campanha, envolve uma utilização de meios econômicos, né, que também a legislação procura coibir. Mas se você tem meios pessoais de divulgação do seu nome, das suas propostas, se você é convidado por igrejas, ou por organismos públicos, privados, faculdades, escolas, pela sociedade civil em geral, você pode estar presente sempre proferindo as suas ideias e propondo melhorias para a comunidade. Porém, tem que ter muito cuidado quando isso se torna, né, um impulsionamento, uma campanha padronizada, com menção explícita a pedido de voto e ao cargo e ao partido pelo qual o pré-candidato irá concorrer. Ok, são as explicações aqui da doutora Lília Fernandes para a gente muda de tema mais uma vez para falar de conduta vedada agora. É um caso com origem em Itatiba, São Paulo, que envolve prática proibida aos agentes públicos. Os ministros analisam em instantes, você acompanha aqui com a gente um recurso de Davi José Bueno Gomes, atual presidente da Câmara de Vereadores da cidade. Agora, antes de mais nada, doutora Lília, que conduta vedada nós estamos falando nesse caso aqui? Veja, Paulo, a gente estava falando de propaganda, agora estamos falando de condutas vedadas. É outra modalidade de ilícito eleitoral especificamente destinada aos agentes públicos. Como eu estava explicando anteriormente, aqueles já detentores de cargos públicos, seja cargos eletivos, seja cargos da administração pública, eles já têm uma vantagem, porque eles têm a máquina pública nas suas mãos. Então, nesse caso, o que aconteceu? O presidente da Câmara Municipal se valeu do ambiente do seu gabinete para lançar uma pré-candidatura explícita. Conforme a gente consulta aqui, sou pré-candidato a vereador e vou estar na disputa de candidato a vereador no ano de 2024. Ele teria gravado esses dizeres dentro do seu gabinete e divulgado essas imagens na rede do Instagram. Falávamos de WhatsApp, estamos falando de Instagram e a gente sabe que dependendo do número de seguidores, hoje em dia essas publicidades têm um alcance muito grande e elas realmente desequilibram a igualdade de chances. Então, por que se chama condutas vedadas? Porque os agentes públicos, no período de campanha, têm algumas limitações que eles devem observar para não incorrer em multas eleitorais ou, dependendo da gravidade da situação, da prática, eles podem até mesmo ser cassados se aquele ilícito for tão grave a ponto de gerar um desequilíbrio na legitimidade das eleições e aí a consequência pode ser até a cassação. Propaganda irregular geralmente não leva a cassação, geralmente são penalidades mais brandas, são penalidade de multa. Já as condutas vedadas, como a legislação visa a resguardar o uso da máquina pública em favor daqueles que estão ocupando cargos públicos, são consideradas mais graves perante a legislação eleitoral.
E nesse caso aqui, parece que a Corte Regional julgou caracterizada a conduta vedada diante do uso desse bem público, ou seja, do gabinete do vereador, presidente da Câmara. E esse gabinete tem acesso restrito, ou seja, nem todos podem ter acesso a esse ambiente. E por isso, considerou-se que houve um benefício desse pré-candidato, que seria candidato à reeleição para o cargo de vereador. Então, ficou caracterizada a conduta vedada a esse agente público. Em comum, né, com o processo anterior, você falava aqui, né, uso das redes sociais, né, que a gente vê hoje em toda a campanha hoje, né, WhatsApp, Instagram, demais redes aí, e também, eu imagino também que essa questão da isonomia, né? Ele poderia ter gravado esse vídeo, mas não dentro ali do gabinete da Câmara Legislativa, é isso? Exatamente. Aqui o grande diferencial é esse, porque nós não estamos falando de uma mera propaganda, nós estamos falando daquelas condutas destinadas aos agentes públicos. Como falávamos antes, aqueles detentores de cargos públicos já têm uma vantagem perante os demais. Eles podem se valer do seu cargo, das suas prerrogativas do cargo, para promover de forma, né, mais explícita as suas candidaturas. E a legislação eleitoral veda essa vantagem. Ok, doutora Lília, vamos direto aqui ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral. A gente já vê aí quase todos os ministros posicionados. Ministra Carmen, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, aqui já ao centro para dar início a mais uma sessão. Vamos lá. Todas as pessoas presentes, podemos nos assentar. Declaro aberta a sessão desta terça-feira, 6 de maio de 2025, do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento os ministros da Casa, senhor ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques, senhor ministro André Mendonça, senhora ministra Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral Isabel Galotti, senhor ministro Antônio Carlos Ferreira, senhor ministro Floriano de Azevedo Marques, senhor ministro Ramos Tavares, cumprimento o vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, cumprimento os senhores advogados, na pessoa do doutor Sérgio Banhos, cumprimento todos os servidores e, de uma forma muito especial, presentes no plenário, os estudantes do curso de Direito das seguintes instituições: Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, e Fundação Educacional do Município de Assis, São Paulo. Sejam muito bem-vindos, nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos os senhores aqui, esperamos que seja proveitosa esta sessão. Cumprimento o senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, doutor Miguel Piazzi, dou início à sessão administrativa. E apregou para julgamento a lista tríplice número 0600-029-21, procedente de Florianópolis, Santa Catarina, relatada pelo eminente ministro André Mendonça. Interessado é o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e são advogados indicados Pedro Paulo Faria de Carvalho Braga, Juliano Carporal Menegoto e Luísa César Portela. Esta lista foi encaminhada pelo Tribunal Regional Eleitoral Catarinense para provimento do cargo de juiz substituto na classe de advogado. Tem a palavra o eminente ministro André Mendonça. Minha saudação, senhora presidente, ministra Carmen Lúcia. Saudação, eminentes ministros, vice-procurador-geral eleitoral, servidores aqui presentes, na pessoa do doutor Miguel, também advogados, advogadas, ministras substitutas, todos aqueles que nos acompanham, com um registro especial aos alunos e professores do IDP e também da FEMA, Faculdade de Assis, IDP de Brasília e FEMA de Assis, São Paulo. Minha saudação a todos. Senhora presidente, como já anotado no pregão e anúncio, trata-se de uma lista tríplice referente ao Estado, ao TRE de Santa Catarina, onde foram indicados 3 nomes que, sob a minha perspectiva, cumprem
os requisitos objetivos para a indicação ao cargo de juiz substituto daquele Tribunal Regional Eleitoral. Anoto que, quanto ao advogado Pedro Paulo Faria de Carvalho Braga, esse é filho do desembargador falecido do Tribunal de Justiça daquele estado. No entanto, há precedentes desse Tribunal Superior Eleitoral no sentido de não se caracterizar nessa situação nepotismo, como se adota analogicamente para a questão dos desembargadores aposentados. Em relação ao advogado Juliano Caporal Menegoto, este possuía contra si uma queixa-crime por delito contra a honra, porém, houve sentença que rejeitou a queixa-crime com trânsito em julgado, havendo sido, portanto, posteriormente apresentada a certidão negativa por parte da Justiça Estadual, onde não consta qualquer menção ao processo. Em função disso, entendo que, quanto a ele, também está presente o requisito da idoneidade moral. Assim, faço a breve leitura da emenda, que se trata de lista tríplice pertinente ao TRE de Santa Catarina, destinada ao preenchimento da vaga de juiz substituto. Os requisitos objetivos do TSE, que constam da resolução do TSE 23.517 de 2017, estão preenchidos. Não configura nepotismo a indicação de advogado que é filho de desembargador já falecido, cujo óbito ocorreu antes mesmo da formalização da lista tríplice. As certidões positivas da Justiça Estadual referentes a outro candidato, que não revelam no exame das ações descritas qualquer nódoa ao pleno reconhecimento da idoneidade moral dos indicados na lista pelas razões que já expus. Assim, observadas as normas de regência quanto à matéria e ausente qualquer impugnação, entendo que esta lista tríplice deve ser submetida ao crivo do Presidente da República para a escolha e nomeação de um dos indicados ao cargo de juiz substituto do Regional de Santa Catarina. É como voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. O eminente ministro André Mendonça, relator, considera a lista adequada às normas jurídicas e sugere, portanto, vota no sentido do encaminhamento ao presidente da República. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, considerou adequada a lista e determinou o seu encaminhamento ao presidente da República para escolha e nomeação. Eu agradeço a participação do eminente diretor-geral da diretoria do TSE, Dr. Miguel Piazzi. Declaro encerrada a sessão administrativa, imediatamente aberta a sessão jurisdicional. Convido o senhor secretário João Paulo Oliveira para estar no plenário. Solicito que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada inteiramente por videoconferência em 29 de abril de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão, os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Antônio Carlos Ferreira, Vilas Boas Cueva, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. A ausência justificada da senhora ministra Isabel Galotti. Às 19 horas foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 8 processos e a sessão foi encerrada às 19 horas e 22 minutos. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação, observação a fazer sobre a ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Apregou para continuidade de julgamento, primeiro feito constante da pauta desta sessão jurisdicional. Agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-095-22, procedente de Tucuruí, relatado pelo eminente ministro Ramos Tavares, com vista à eminente ministra Isabel Galotti. Neste caso, são agravantes coligação à mudança certa e Paulo Ronald Ramos da Silva, interessado ao Ministério Público Eleitoral, e são agravados Alexandre França Siqueira e a coligação Bora Trabalhar.
Estes são agravos internos interpostos contra a decisão que manteve acórdão do Tribunal Regional Eleitoral Paraense, que tinha confirmado a sentença que deferiu o requerimento de registro de candidatura para o cargo de prefeito do município de Tucuruí nas eleições de 2024. Na sessão de 14 de novembro de 2024, o relator votou no sentido de negar provimento aos agravos internos. Antecipou, então, o pedido de vista à eminente ministra Isabel Galotti, aguardando os demais. Antes de passar a palavra à Sua Excelência a ministra Vistora, eu gostaria de registrar a presença na sala de videoconferência do Dr. João Luiz Brasil Batista Rolim de Castro, que representa o agravante Paulo Ronald Ramos da Silva. Seja muito bem-vindo, portanto, para o acompanhamento deste julgamento, doutor Ronald. Eminente ministra, está com a palavra. Boa noite, senhora presidente. Na pessoa de quem cumprimento todos os colegas, todos os presentes nesta sessão, os advogados, especialmente os advogados que acompanham este caso, e também os estudantes do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, e da Fundação Educacional do município de Assis, em São Paulo, desejando que seja proveitosa a escuta dessa sessão. Como adiantado pela senhora presidente, trata-se de agravos internos apresentados separadamente por Paulo Ronaldo Ramos da Silva, candidato ao cargo de vereador de Tucuruí nas eleições de 2024, e pela coligação A Mudança Certa, em face de decisão singular proferida pelo ministro André Ramos Tavares, relator que, ao negar seguimento aos recursos especiais interpostos contra acordos do TRE do Pará, manteve a sentença que julgar improcedentes os pedidos formulados nas ações de impugnação de registro de candidatura de Alexandre Franca Siqueira, formulados com base nas causas de inelegibilidade das alíneas D e J do inciso 1º do artigo 1º da Lei de Inelegibilidade. Como consequência, manteve-se deferido o registro de candidatura de Alexandre Siqueira, reeleito para o cargo de prefeito de Tucuruí nas eleições de 24. Na sessão de 14 de novembro de 2024, o relator negou provimento aos agravos internos e pediu vista. Peço a máxima vênia ao eminente relator para divergir. De início, entendo que os agravantes impugnaram de forma suficiente a decisão singular atacada, pelo que afasta a incidência da súmula 26 e passo à análise dos agravos internos. A discussão central do presente feito cinge-se aos limites, à interpretação dos limites da liminar concedida pelo meu antecessor, o então relator, ministro Benedito Gonçalves, nos autos de tutela cautelar. Em outras palavras, definir se a referida liminar teve o efeito de suspender a inelegibilidade decorrente da condenação colegiada proferida pelo Tribunal do Pará. A propósito, rememoro que esse tribunal, no julgamento das citadas AIGES, iniciado em 2 de maio de 23 e concluído em 3 de abril de 25, a unanimidade confirmou a condenação do agravado pela prática de abuso de poder econômico e de captação ilícita de sufrágio nas eleições de 2020, determinando sua cassação e impondo-lhe declaração de inelegibilidade. Naquela oportunidade, a liminar em análise foi revogada. Extraio da ementa do respectivo acórdão. A distribuição indiscriminada de combustíveis a diversos eleitores de forma gratuita a 3 dias das eleições, mediante contrato assinado pelo candidato a prefeito, o qual também estava presente no posto de combustível, como igualmente assentado pelo Tribunal de Origem, evidencia pedido implícito de voto, caracterizando captação ilícita de sufrágio. Pois bem, a jurisprudência do TSE, no sentido de que a condenação por órgão colegiado da Justiça Eleitoral por qualquer dos ilícitos descritos nas alíneas D e J, atrai, de forma objetiva e automática, causa de inelegibilidade, com eficácia plena para os pleitos subsequentes, desde que observada a janela de 8 anos prevista na lei.
Este impedimento, contudo, pode ser afastado em razão de decisão judicial que o suspenda. Essa sistemática é aplicável tanto às hipóteses em que a inelegibilidade é consequência autônoma, como também nos casos em que é efeito secundário de uma condenação. Mas há uma distinção. Quando a inelegibilidade constitui efeito secundário de condenações, como ocorre nos casos de condenações em AIME, em ação de improbidade administrativa, em processos penais ou de rejeição de contas pelo Poder Legislativo, a suspensão dessa inelegibilidade opera-se automaticamente com a concessão de medida liminar pelo juízo competente para apreciar o recurso contra a sentença no processo penal, no processo de improbidade ou a decisão da Justiça Eleitoral numa AIME. Nesses casos, como a inelegibilidade não é imposta diretamente pela Justiça Eleitoral, pela Justiça Estadual, pelo Legislativo, mas resulta de uma condenação principal, cuja suspensão, com fundamento no artigo 26C da Lei das Inelegibilidades ou no poder geral de cautela do magistrado, implica a suspensão dos efeitos secundários, notadamente da inelegibilidade, que será oportunamente analisada pela Justiça Eleitoral e eventual pedido de registro de candidatura. Já no caso em que a inelegibilidade é imposta com sanção autônoma em sede de AIGE, a par da cassação do diploma do candidato eleito, como é o caso dos autos, a suspensão da inelegibilidade não é automática. Ao contrário, ela depende de requerimento e deferimento expressos e específicos no tocante à suspensão da imposição de inelegibilidade, que é uma combinação autônoma que pode ou não acompanhar a cassação do diploma do mandato do eleito, como todos sabem. Assim, os precedentes que importam para a solução do presente caso são os referentes a processos em que a inelegibilidade é imposta como sanção autônoma, em AIGE, como é a hipótese dos autos, e não quando é efeito secundário de uma condenação da Justiça Comum, por exemplo. Este tribunal já se manifestou no sentido de que, mesmo em caso de recurso com efeito suspensivo op legis, como na hipótese de um recurso ordinário eleitoral, esse efeito, o efeito suspensivo do recurso ordinário em AIGE, alcança apenas as sanções de cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo, e não a inelegibilidade para pleitos futuros, cuja suspensão deve ser requerida especificamente pela parte e deferida de forma autônoma. Transcrevo um precedente aqui da lavra do ministro Mauro Campbell, do qual extraio. O efeito suspensivo do recurso ordinário eleitoral, nos casos de cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato, é op legis, conforme preceitua o parágrafo 2º do artigo 257 do Código Eleitoral, não se estendendo, contudo, à inelegibilidade decorrente de condenação. E, no mesmo sentido, um recurso ordinário da relatoria do ministro Benedito Gonçalves neste tribunal. Se no recurso ordinário, em que há devolução ampla de toda a matéria fática e jurídica ao TSE, não há suspensão automática da inelegibilidade, com mais razão ainda essa lógica se aplica ao recurso especial. Assim, na linha do assentado pelo TSE, tenho a compreensão de que a suspensão da inelegibilidade requer pedido e pronunciamento judicial específicos, podendo o requerimento ser realizado com base no poder geral de cautela do CPC ou na forma prescrita pelo artigo 26C da Lei Complementar 64, não se admitindo a suspensão tácita ou implícita da combinação de inelegibilidade. Na espécie, o agravado sustenta que sua inelegibilidade foi suspensa com base no poder geral de cautela no bojo de autos de tutela cautelar antecipada, conforme liminar deferida naqueles autos. Ocorre, contudo, que a petição inicial da referida cautelar, nela, na petição inicial, não há pedido,
tampouco causa de pedir dirigida a uma hipotética suspensão da sanção de inelegibilidade que lhe for imposta nas AIGES. Ressalto que a palavra inelegibilidade não aparece nas razões da inicial. Com efeito, na tutela cautelar antecipada, o pedido é de concessão definitiva da tutela para conferir efeito suspensivo aos agravos em recursos especiais interpostos nos autos da, segue-se o número das AIGES, garantindo-se a permanência de Alexandre França Siqueira e Jairo de Holanda na titularidade da chefia do Poder Executivo de Tucuruí, até que o TSE se pronuncie em definitivo quanto às razões recursais. No tópico relativo à probabilidade do direito, que é essencial para a concessão de qualquer tutela, o requerente, após aduzir que está demonstrado bom direito apto a ensejar a concessão do efeito suspensivo, é expressa em requerer o deferimento da tutela de urgência para o fim de garantir aos requerentes a manutenção nos cargos de prefeito e vice-prefeito, preservando o resultado emanado das urnas no pleito de 2020. Ainda na inicial da tutela de urgência, o autor afirma o seguinte quanto ao perigo de demora. Já quanto ao perigo de demora, nota-se que aquela corte determinou o início imediato, imediato afastamento dos requerentes, determinando ainda a realização de novas eleições. A adoção dessa medida, por si, evidencia a presença do prejuízo irreparável que deve ser suportado não só pelos requerentes, mas por toda a municipalidade, eis que já comunicado o afastamento do cargo e pendente apenas a realização de novo pleito no município. Ao meu sentir, portanto, na referida cautelar, o pedido foi expressamente delimitado à recondução do prefeito e do vice nos respectivos cargos, diante do afastamento determinado pelo TRE, sem alusão alguma à suspensão da sanção de inelegibilidade com vistas ao pleito de 2024. Essa decisão foi no ano de 2023, do ministro Benedito. Seguindo essa linha intelectiva, penso que a decisão proferida pelo ministro Benedito concedeu a liminar nos exatos limites do que fora pedido, tendo sido expressa em assentar que deferia a tutela provisória de urgência para conferir efeito suspensivo aos 4 agravos em RESP e determinar a imediata recondução dos requerentes aos cargos de prefeito e vice-prefeito de Tucuruí até o julgamento dos respectivos recursos. O fundamento que ensejou o requerimento e o acolhimento do pedido de tutela foi o de evitar a descontinuidade do exercício do cargo pelo prefeito em exercício, com imediato prejuízo ao desenvolvimento dos serviços a cargo da administração municipal, não se tendo cogitado no pedido e com maior razão, ainda na decisão concessiva da tutela, de suspender os efeitos da impugnação de inelegibilidade nas futuras eleições. Eu transcrevo aqui um trecho da decisão do ministro Benedito, em que ele afirma que o periculum in mora encontra-se inequívoco, tendo em vista que os requerentes já se encontram afastados dos cargos para os quais foram eleitos e deferindo a tutela para conferir efeito suspensivo aos agravos e determinar a imediata recondução dos requerentes aos cargos de prefeito e vice-prefeito até o julgamento dos recursos. Além da ausência de pedido de suspensão da inelegibilidade na tutela cautelar e da já mencionada distinção e autonomia entre a sanção de inelegibilidade e a perda do cargo e o pedido de recondução ao cargo, há outro aspecto a reforçar que a concessão da tutela de urgência não teve o condão de afastar a restrição à capacidade eleitoral passiva que pendia sobre o candidato. Como se sabe, nos termos do artigo 300, caput do CPC, 2 são os requisitos para a concessão da tutela de urgência que devem ser atendidos de modo cumulativo: a probabilidade do direito alegado e ainda a presença de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Transcrevo o dispositivo. Na lição de Daniel Assunção Neves, quanto ao segundo requisito, é necessária a constatação de impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva, sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
Sem pretensão de reexaminar o decidido pela tutela de urgência, mas apenas salientar a distinção de efeitos práticos entre a perda do diploma e afastamento do cargo, por um lado, e a inelegibilidade para pleitos futuros, de modo a reforçar que não se mostra cabível a interpretação adotada pelo TRE, verifico que a tutela de urgência foi ajuizada em 31 de março de 2023. À época do ajuizamento da tutela de urgência, faltavam mais de 18 meses para as eleições, mais de 16 meses para o termo final da escolha dos candidatos em convenção para as eleições de 2024. Ademais, ainda que se sustente que a movimentação política para a escolha dos candidatos teve início em momento anterior, no começo do ano eleitoral remanesceria grande distância entre a data da propositura da tutela e os efeitos futuros que a inelegibilidade poderia gerar. Assim, quando do protocolo da tutela cautelar antecipada, havia o seguinte quadro. O TRE do Pará havia determinado o imediato afastamento do agravado do exercício do cargo de prefeito, o que levou o ministro Benedito Gonçalves a assentar o perigo de demora, especificamente em relação a esse ponto, e mandar a recondução ao cargo enquanto o TSE não julgava os recursos de agravo em recurso especial. De outra parte, havia grande distância temporal quanto aos efeitos práticos que a inelegibilidade poderia gerar ao candidato, cuja consequência seria o impedimento de disputar as eleições de 24, que não foi objeto de análise pelo então relator, amigo de pedido específico na tutela de urgência. É possível constatar de forma abstrata e objetiva que cada uma dessas consequências, perda do diploma e inelegibilidade, demandava exame individualizado naquele processo à luz dos requisitos do artigo 300 caput do CPC, dada a diferença temporal de efeitos práticos entre elas. Não cabe estender de forma automática as razões de decidir de uma para outra, ao contrário do que assentou o TRE do Pará ao deferir o registro no caso dos autos, ao meu sentir. Não se está a dizer que o relator da tutela de urgência não poderia, em tese, ter deferido liminar para suspender também a inelegibilidade, pois isso implicaria indevida reanálise do que decidido naquele processo. Mas sim, diante da distinção de efeitos práticos entre a perda do diploma, de um lado, e a inelegibilidade do outro, era necessário haver pedido e pronunciamento específico quanto à suspensão dos efeitos dessa segunda sanção, não prosperando a equiparação feita pela Corte Regional. Assim, além de não existir pedido de suspensão da inelegibilidade nos autos da tutela, não é viável equiparar automaticamente os seus efeitos práticos e jurídicos diferentes à sanção de perda de diploma. Seria necessário que o relator do caso examinasse de forma expressa o perigo de demora quanto à inelegibilidade, o que não foi feito à míngua de pedido nesse sentido. Verifico ainda que sequer na peça de recurso especial apresentada por Alexandre Siqueira, no bojo das AIGES, em que é aplicada a sanção de inelegibilidade por abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, houve pedido de suspensão da inelegibilidade com base no artigo 26C da Lei de Inelegibilidades, tendo-se operado a preclusão quanto a essa possibilidade. Confira-se. Artigo 26, colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas a que se referem as alíneas D, E, H, J, L, poderá, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal e desde que a providência tenha sido expressamente requerida sob pena de preclusão por ocasião da interposição do recurso. Mesmo que se pudesse superar a preclusão expressamente estabelecida no artigo 26C, valendo-se do poder geral de cautela admitido pela jurisprudência do TSE, tampouco houve pedido posterior de ampliação da tutela, de modo a suspender também a inelegibilidade. Além disso, no julgamento de mérito da tutela cautelar, em 3 de abril de 2025, o tribunal, à unanimidade, este tribunal revogou a liminar, por meio da qual os recorrentes haviam sido reconduzidos aos cargos de prefeito e vice, a reforçar a compreensão de que a liminar abrangeu tão somente o retorno do agravado ao cargo de prefeito sem tratar da inelegibilidade.
Não desconheço que a julgado deste Tribunal da Lavra do ministro Carlos Orbach, de 2021, em que se assentou que a suspensão em sua integralidade dos efeitos de determinada acórdão do Tribunal da Paraíba compreende tanto a cassação do mandato quanto a declaração de inelegibilidade. Ocorre, contudo, que naqueles autos do precedente do ministro Orbach, houve pedido expresso de suspensão da inelegibilidade, como se extrai da petição inicial daqueles autos. Ao contrário do presente caso, em que sequer foi formulado pedido nesse sentido e, naturalmente, não houve exame de um pedido inexistente de suspensão da sanção de inelegibilidade, diversamente do precedente do ministro Orbach. Por fim, anoto que a manutenção do registro de candidatura, ao fundamento de que a tutela de urgência fora também implicitamente suspensa a inelegibilidade, também ensejaria ofensa aos princípios da inércia da jurisdição e do contraditório, pois, como já exposto várias vezes, não houve esse pedido e o artigo 492 do CPC veda ao juiz proferir decisão diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Com renovada vênia, chancelar a conclusão do TRE do Pará de que houve suspensão da inelegibilidade na tutela de urgência deferida pelo ministro Benedito no dia 11 de abril de 2023, significaria, por via oblíqua, atribuir natureza extra-petita à decisão proferida naqueles autos, o que ela não foi, porque ela não suspendeu a inelegibilidade, e ampliar indevidamente o seu alcance, pois, reitera-se, inexiste controvérsia quanto ao fato de que não se pediu essa providência na petição inicial da tutela. Em outras palavras, não cabe, em processo de registro de candidatura relativa à eleição de 2024, expandir os efeitos de decisão judicial proferida em tutela de urgência envolvendo o AGE nas eleições de 2020 para contemplar consequência futura, no caso, a suspensão de inelegibilidade para 2024, que não foi requerida e nem foi objeto de pronunciamento pelo magistrado competente, sob pena de ofensa ao artigo 492 do CPC. Assim, incumbia ao candidato, ora gravado, fosse nos autos da tutela de urgência já em 2023, fosse nos autos da própria AIGE que ensejou a sua condenação, por meio de pedido cautelar incidental, obter a suspensão da inelegibilidade, ainda que em momento posterior, por exemplo, no primeiro semestre de 2024, o que não foi feito, não sendo possível transferir este debate para o processo de candidatura. Eu recordo que, a essa altura, ainda no primeiro semestre de 24, já tinha sido pautada a AIGE, já havia o meu voto como relatora e de outros colegas no sentido de confirmar o acórdão que decretar a cassação e a inelegibilidade, talvez seja por isso que o candidato, ora requerente desse registro, não formulou esse pedido de estender uma tutela, que era só para mantê-lo no cargo, também para suspender a inelegibilidade, uma vez que os votos já proferidos eram a favor da inelegibilidade, o que afastava a fumaça do bom direito. Talvez seja por isso que não tenha sido requerida essa ampliação no primeiro semestre ou no segundo de 2024. Penso, portanto, que por qualquer prisma que se analise, a liminar discutida nesses autos não suspendeu a sanção de inelegibilidade aplicada ao agravado pelo TRE em março de 23, mas apenas impediu seu imediato afastamento do cargo, de modo que o acórdão da Corte de Origem, no requerimento de registro de candidatura, conferiu, ao meu sentir, aquela liminar do ministro Benedito, alcance material que não fora requerido e tampouco deferido nos autos da tutela cautelar antecedente, cuja decisão fora sujeita a referendo pelo Pleno do Tribunal, que a referendaram nos termos em que ela fora proferida, ou seja, limitando-se a determinar a suspensão da perda do cargo e a recondução dos eleitos em 2020 até o exame da matéria pelo plenário.
Assim, considerando-se que no dia das eleições e até o fim do período eleitoral estava eficaz a sanção de inelegibilidade, dada a ausência de concessão de efeito suspensivo a esta sanção autônoma imposta nas AGEs, a meu sentir, o óbice do artigo 1º, inciso 1º, alíneas D e J, da Lei de Inelegibilidades, impede o deferimento do registro de candidatura do requerente. Em face do exposto, pedindo mais uma vez vênia ao eminente relator, divirjo para dar provimento aos agravos internos e sucessivamente aos recursos especiais, a fim de indeferir o registro de candidatura de Alexandra Franca Siqueira no cargo de prefeito de Tucuruí nas eleições de 2024, com a determinação de imediato afastamento e realização de novas eleições, nos termos do artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral, comunicando-se de imediato ao Tribunal Regional Eleitoral. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência. Portanto, a ministra Vistora, ministra Isabel Galotti, vota no sentido divergente do relator, conhecendo dos agravos e a eles dando provimento aos recursos especiais eleitorais para indeferir o registro de candidatura de Alexandre Franco Siqueira para o cargo de prefeito, com os consecutários que se seguem. Como voto, o eminente ministro Nunes Marques. Pois não? Pois não. Pois não. Ministro Cássio, então, ouvimos o relator que votou no sentido de negar provimento ao agravo. Pois não. Obrigado, senhora presidente. Ministra Carmen Lúcia, que aproveito para cumprimentar, assim como cumprimento os eminentes ministros desse tribunal e a ministra corregedora geral. Cumprimento o procurador-geral eleitoral adjunto, todos que nos acompanham nessa noite, em especial os advogados desta causa, que estão aqui, seja presentes ou de maneira remota. Cumprimento ainda os alunos do IDP e da FEMA. Senhor presidente, então, eu vou aproveitar aqui o relato já feito, de maneira a também poupar o tempo do tribunal, e colocar aqui que, no meu entendimento, aqui é incontroverso dois pontos importantes. Primeiro, que o candidato, o ora agravado, foi condenado, sim, pelo TRE do Pará, no bojo dessas ações de investigação judicial eleitoral indicadas aqui, pela prática de abuso de poder econômico, captação ilícita de sufrágio. E o segundo ponto é que o plenário deste tribunal referendou a decisão liminar suspensiva dos efeitos desse acórdão na tutela cautelar antecedente que menciono e que teve o seguinte dispositivo, abro aspas, defiro a tutela provisória de urgência para conferir efeito suspensivo aos 4 agravos em recurso especial e determinar a imediata recondução dos requerentes aos cargos de prefeito e vice-prefeito do Curuí, no Pará, até o julgamento dos respectivos recursos. Fecho aspas. Neste momento, a senhora ministra Isabel Galotti sustenta, em síntese, portanto, que a suspensão liminar dos efeitos do acórdão do regional seria insuficiente para que se admitisse estar suspensa a inelegibilidade, haja vista a ausência de menção expressa a essa circunstância. Esse me parece ser o ponto essencial aqui da divergência. Eu aqui já peço todas as vênias à ministra Vistora para manter a minha compreensão no sentido diverso, expondo aqui, então, de uma maneira mais pormenorizada as minhas razões. Inicio aqui no ponto em que a ministra Isabel Galotti, no seu voto divergente, e que cumprimento pela elaboração do voto, que nos traz, de fato, diversos pontos extremamente relevantes aqui à nossa consideração. Nesse ponto, então, neste ponto inicial, destaca a ministra precedente deste tribunal, da relatoria do ministro Mauro Campbell, no qual se compreendeu que o efeito suspensivo op legis do recurso ordinário eleitoral não abarca a inelegibilidade decorrente da condenação, fazendo advir daí conclusão geral de que seria necessário pedido expresso da parte para que a inelegibilidade deixasse de produzir efeitos. Esse raciocínio, com todas as vênias, no meu modo de entendimento, nada se aplica ao presente caso, que diz respeito a efeito suspensivo judicial, ou seja, op judice, não efeito suspensivo legal ou op legis.
Em outras palavras, o que se está a discutir aqui não é o efeito suspensivo legal relativo ao recurso interposto, mas sim o alcance da decisão judicial proferida tanto pelo ministro Benedito Gonçalves e, mais ainda, referendado aqui judicialmente pelo plenário deste tribunal. É certo que o efeito suspensivo op legis somente pode se materializar no estrito limite da lei, de modo que eventual pretensão voltada a ampliar o efeito, esse efeito legal, demanda sim pedido expresso, com decisão judicial igualmente expressa. E o motivo para tanto é este que acabo de apontar e não outro motivo. Ademais, o efeito suspensivo judicial é ancorado no poder geral de cautela, de modo que sua amplitude demanda apenas análise do que foi pedido e do que foi deferido. Pode-se, com isso, afirmar que o efeito suspensivo op legis é, de maneira geral e em termos de alcance, mais diminuto em relação ao efeito suspensivo op judice, em que a extensão do efeito suspensivo é regulada pelo pedido e pela decisão de deferimento, e não o oposto, não é, portanto, regulado pelo sistema legal estrito. Importante observar ainda que a suspensão op legis não demanda demonstração de probabilidade do direito ou perigo na demora. A própria lei é que confere o efeito suspensivo automático de modo indiscriminado. E de modo indiscriminado, insisto. Por outro lado, no efeito suspensivo judicial, que estamos aqui a tratar, dada a possibilidade de sua maior amplitude, existe a necessidade de demonstração, sim, dos fundamentos cautelares, os quais ditam, estes fundamentos é que ditam a extensão do que será deferido. Em suma, compreendo que o referido precedente de relatoria do ministro Campbell Marx, apesar de didático, não serve para este caso. Isso porque trata de hipótese de concessão de efeito suspensivo distinto. No meu entendimento, nem sequer há necessidade de se realizar aqui um distinguish entre esses casos, já que são diversos na essência e objetivamente falando, razão pela qual entendo, com todas as vênias, inaplicável ao presente julgamento. Outro tópico que entendo pertinente abordar de modo mais minudente aqui é a correlação feita entre a devolutividade recursal e o alcance do efeito suspensivo. Uma vez firmada a premissa segundo a qual o efeito suspensivo conferido no presente caso adveio de decisão judicial, como acabo de fazer, e não de previsão legal expressa, entendo não haver relação entre a extensão do que se devolve no âmbito recursal e a extensão do efeito suspensivo concedido. Na decisão judicial que concede efeito suspensivo, pode ser recurso ordinário, pode ser o recurso especial. Nessas decisões judiciais que concedem efeito suspensivo, existe a possibilidade de suspensão integral do acórdão recorrido. A devolutividade não tem capacidade, no meu sentir, para vedar ou limitar o efeito suspensivo. Como apontei, o efeito suspensivo legal, automático, é, portanto, mais restrito. Por isso, alcança apenas as medidas que o artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral indica: cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo. Como exposto no julgamento do multicitado precedente do ministro Mauro Campbell, o que há em comum em relação a todas essas medidas é que sua execução imediata acarreta alternância na ocupação do cargo, o que não parece ser um efeito desejável quando ainda há pendência de recurso com ampla devolutividade. Esse contexto, contudo, não tem relação nos casos em que há pedido expresso da parte e decisão judicial conferindo efeito suspensivo requerido, como entendo ser o caso aqui. Nessas hipóteses, independente do grau, e vou retornar a esse ponto já logo adiante, nessas hipóteses, independente do grau de devolutividade recursal, a eficácia suspensiva é ditada pela relação entre o requerimento, seus fundamentos e a decisão concessiva. A esse respeito, ainda observo, em primeiro lugar, que na inicial da tutela cautelar, o autor trouxe, sim, fundamentos sobre a probabilidade de seu direito, ou seja, são fundamentos sobre mérito, que alcançam supostos equívocos do acórdão do Tribunal Regional. O ministro Benedito Gonçalves, que era o relator,
ao deferir a liminar, também considerou esses argumentos ao dizer o seguinte, abro aspas, a conduta objeto de controvérsia aparentemente não se amolda aos ilícitos de compra e de venda e abuso de poder econômico, fecho aspas. Verifica-se, portanto, que o pedido e a sua argumentação não se restringiam ao afastamento do cargo, não se restringiam, mas diziam respeito à própria configuração dos ilícitos, que embasaram a integralidade da condenação no tribunal, com as consequências jurídicas todas as consequências jurídicas correlatas a esse acordo, cassação dos mandatos, declaração de inelegibilidade e aplicação de multa. Nessa linha, o pedido de suspensão feito na inicial, que foi o de suspensão integral do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, e a decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves, que foi a de conferir efeito suspensivo aos recursos, portanto, suspendendo também a decisão, o acórdão do regional, são pedidos que acabam por afastar a inelegibilidade, a míngua de ressalva expressa nesse sentido. Em minha compreensão, a expressa menção feita pelo ministro relator, a determinação de recondução do cargo, foi apenas para deixar explicitado esse consectário, mais urgente e imediato naquele contexto. Foi para isto, muito mais, portanto, do que para qualquer outro motivo. Não se tratava, no meu entendimento, de limitar o próprio alcance da liminar, até porque isso não foi feito expressamente. Reitero, portanto, que o pedido e a causa de pedir expostas na tutela cautelar antecedente foram voltadas, isto é muito, para mim, é o ponto essencial aqui da divergência, no meu entendimento, né? Tanto o pedido quanto a causa de pedir da tutela cautelar foram voltadas à suspensão do acórdão do TRE. Não houve, portanto, nesses termos, fatiamento de efeitos que se pretendia suspender. Ou seja, não se requereu apenas suspensão de multa ou apenas a suspensão da cassação do mandato, mas sim a suspensão do acórdão na integralidade do Tribunal Regional Eleitoral, com tudo que ali se continha expressamente. Em suma, uma vez formulado o requerimento cautelar no sentido de conferir efeito suspensivo ao acórdão do TRE e deferido esse pedido liminar, como efetivamente ocorreu, qualquer excepcionalidade a esse pronunciamento deveria ter sido elencada de maneira expressa pelo relator ou mesmo por este tribunal no momento do referendo e não o inverso. Se determinado ponto do acórdão do TRE, como no caso que estamos aqui a discutir hoje, a inelegibilidade, não deveria ser alcançada pela decisão liminar, não deveria ser alcançado pela decisão liminar, seria necessário constar essa informação sobre esse ponto de modo textual no dispositivo da liminar ou no seu referendo, posto que, para mim, não é possível excepcionar de modo implícito. Por outro lado, embora no voto da ministra Isabel se compreenda que seria necessário que os requisitos do artigo 300, caput do CPC, quais sejam plausibilidade do direito e perigo na demora, fossem analisados de forma individualizada para cada uma das possíveis consequências da decisão, ou seja, tanto para a cassação como para a inelegibilidade, também aqui entendo não haver, também aqui divirjo com todas as vênias da ministra vistora, porque entendo não haver amparo legal para essa exigência. Em outras palavras, considero que, uma vez constatada a presença tanto da probabilidade do direito, que no caso é o exercício regular da capacidade eleitoral passiva, quanto do perigo da demora, houve a suspensão integral, insisto, mais uma vez no ponto, houve a suspensão integral dos efeitos do acórdão condenatório, de modo a afastar todos os efeitos decorrentes desse ato, quais sejam inelegibilidade, cassação e até mesmo a multa aplicada. Reforço a constatação no sentido de que não há precedente no sentido proposto, aqui no voto divergente. Este tribunal sempre compreendeu que a decisão que suspende os efeitos do acórdão condenatório, salvo expressa ressalva, abrange a integralidade do que decidido no acórdão condenatório. De modo bastante objetivo, reitero que o pedido formulado na tutela cautelar antecedente
foi o de suspender os efeitos do acórdão do TRE Pará. A decisão do ministro Benedito Gonçalves foi de deferir os pedidos formulados, suspendendo, portanto, os efeitos do acórdão do TRE. O plenário deste tribunal referendou esse pronunciamento. Uma vez suspensos, portanto, os efeitos do acórdão do TRE, não há falar em produção de seus efeitos, quais sejam. Não se poderia produzir efeitos da cassação dos mandatos, nem da inelegibilidade, nem da aplicação da multa. Esse raciocínio, aliás, expõe a inexistência de ofensa à inércia de jurisdição e também a inexistência de qualquer ofensa ao contraditório, uma vez que o pedido formulado foi atendido e referendado sem ressalvas. Ofensa haveria, a meu ver, no acolhimento de tese divergente, na qual se expõem diversos argumentos que não haviam sido trazidos nesta profundidade nos agravos interpostos no presente processo, com inovação jurisprudencial neste momento, a respeito de matéria e sem que a parte adversa pudesse se defender a respeito dessas teses. Considero, ademais, que a releitura ou reinterpretação a respeito da extensão material da liminar em autos diversos, e aqui estou me referindo, portanto, aos presentes autos do requerimento de registro de candidatura, gera situação de indesejável insegurança jurídica. Isso porque se estaria a afirmar, no eventual êxito de uma tese divergente, muito tempo depois do ajuizamento da ação cautelar, portanto, quando já não existe nenhuma possibilidade de defesa quanto a esse argumento, nem existe medida que o interessado possa adotar, estaríamos a afirmar que não haveria interesse naquele momento em suspender a inelegibilidade, tendo em vista a distância temporal ainda faltante para o pleito seguinte, o que não se debateu nos autos e apesar, evidentemente, de a inelegibilidade ser altamente relevante para os envolvidos. Desse modo, entendo plenamente aplicável ao caso, com todas as vênias, o que foi decidido por esse tribunal, né, em todas as vênias ao entendimento diverso, foi decidido e já mencionado, da relatoria do ministro Carlos Horbach, no sentido de que a suspensão integral dos efeitos de acórdão condenatório compreende tanto a cassação do mandato quanto a declaração de inelegibilidade. Por fim, anoto, quanto ao argumento de não ter havido pedido de efeito suspensivo na interposição do especial, que a preclusão ocorre apenas quanto ao pedido de efeito suspensivo no bojo do recurso especial, mas não quanto à possibilidade de efetuar esse pedido no âmbito de tutela cautelar, o que entendo ter efetivamente ocorrido, insisto, e já expus aqui meu entendimento sobre este ponto importante. Interpretação contrária, neste momento, cercearia a possibilidade dos tribunais adquem de analisarem efeitos suspensivos em tutela cautelar quando não efetuado esse pedido no recurso especial, isto sem previsão legal nesse sentido. E por isso, senhora presidente, rogando todas as vênias aqui à divergência, eu mantenho meu voto no sentido da negativa de provimento aos agravos regimentais. Como voto, obrigado. Pois não, o ministro relator reitera o seu voto e ouço como vota o ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques. Eminente presidente, ministra Carmen Lúcia, na pessoa de quem saúdo todos os presentes, com destaque especial aos estudantes do IDP e da Fundação Educacional do município de Assis, em São Paulo. Senhora presidente, eu tinha um voto, pedi um resumo do resumo. O voto é um pouco alongado, eu vou me atrever a não ler nenhum resumo. Eu acho que eu entendi bem a questão e vou tentar ser objetivo. A tese trazida pela divergência é muito interessante e merece, de fato, uma reflexão. O que é que nos traz a eminente corregedora? Em algumas ações, como das investigações eleitorais, por exemplo, ou em outros, na representação também pode ocorrer, se tem algumas condenações. Então, vamos para a hipótese. Se tem uma condenação, normalmente, que leva à perda do mandato. Então, ali está expresso a perda do mandato. O regional se depara, quer dizer, o regional julga isso, e o que tem expressamente no acordo é a decretação da perda de um mandato ou, eventualmente, o afastamento de uma diplomação. Esse acórdão, ele é fato gerador para inelegibilidade, que será ferida em um outro momento.
O que traz a relatora? Ela diz o seguinte: o manejo de um recurso especial em face deste acórdão, que trata, por exemplo, da perda do mandato, se dado ainda, como colocou o ministro André Ramos, de forma ampla, suspende todo o acórdão, ele teria o condão de alcançar a inelegibilidade, que é caudatária, ela é um efeito, é uma consequência daquele acórdão. Ela não está ali. Então, eu entendi bem a posição de Sua Excelência, quando ela diz que necessitaria, em tese, um pedido específico para se suspender os efeitos da inelegibilidade. Então, louvando o voto da eminente ministra Isabel Galotti, eu também não vou me manifestar sobre esse tema hoje, porque eu entendo que, nesse caso, há uma peculiaridade. O que o acórdão do regional disse? E sem necessidade, ele poderia se limitar a um efeito, mas o acórdão diz: trata de recursos interpostos em face de sentença que julgou improcedente a ação de impugnação de registro de candidatura proposta pelos recorrentes com base na condenação por abuso do poder econômico e captação ilícita de sufrágio. Estou resumindo. Consta dos autos decisão cautelar que suspendeu os efeitos dos acórdãos condenatórios, a qual abarca, ainda que implicitamente, a inelegibilidade nos termos do artigo 26C da Lei Complementar 64/90. Diz que a jurisprudência consolidada no Tribunal Superior Eleitoral reconhece que a suspensão cautelar das condenações implica a suspensão automática da inelegibilidade, independente de pedido expresso, para evitar a produção de efeitos prejudiciais ao candidato antes do julgamento definitivo. E conclui: assim como a inelegibilidade é a consequência lógica das condenações sofridas pelo recorrido, a suspensão dos acordos que ensejaram tais condenações se aplicam também às consequências dela advindas. Então, nesse caso, ainda que desnecessário, o acórdão regional foi expresso em fazer constar do acórdão a inelegibilidade. E aí eu peço venha a divergência, porque nesse caso seria diferente se o acórdão sequer mencionasse. Aí teria que, de fato, ou no julgamento futuro, tentar aferir se seria necessário ou não um pedido específico para tentar atrair a inelegibilidade, que é uma consequência daquele acórdão. Nesse caso, a inelegibilidade foi tratada 3 vezes no acórdão de 4 itens. Então, eu entendo que, para um caso como esse, como bem colocou o ministro André Ramos Tavares, que é o eminente relator, quando há um pedido de suspensão dos efeitos daquele acórdão e há um deferimento não em parte, porque o relator poderia muito bem ter dito: não, eu suspendo parcialmente os acórdãos, menos a inelegibilidade, porque em que pese está constando do acórdão, não deveria sequer ser aferida nesse momento. Mas não, quando se suspende os efeitos do acórdão, se suspende todos os efeitos por ele produzidos. Então, pedindo a mais respeitosa vênia, louvando a tese trazida por Sua Excelência, que eu acho que merece reflexão, mas para o caso concreto, eu entendo que essa suspensão abarcou todos os efeitos do acordo, na esteira, inclusive, do que opinou o Ministério Público Eleitoral. Como voto? Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, o eminente ministro André Mendonça. Agradeço, senhora presidente, renovando os cumprimentos já feitos. Senhora presidente, o caso demanda realmente uma análise acurada, e tanto que gerou a controvérsia e a divergência já inaugurada pela ministra Isabel Galotti. Eu confesso que voltei aqui à análise do pedido da tutela e procurei nas causas de pedir e no pedido algo expresso sobre inelegibilidade. Não tem. Esse é o fato, não tem. O que diz a lei? Diz a lei que, para se suspender a inexigibilidade, tem que haver, abro aspas, um pedido de providência que tenha sido expressamente requerido. Eu, com a devida vênia, é também op legis. A lei estabelece os critérios. Os critérios estão fixados pela lei. O caso do ministro Mauro Campbell faz referência ao 257, parágrafo 2º Código Eleitoral, do recurso ordinário. No caso dos autos, a lei diz, no artigo 26C,
E o fato de constar no acórdão do regional a questão da inelegibilidade é mais um motivo para que houvesse o pedido expresso concernente à inelegibilidade. E não foi feito isso. Até porque, como bem apontou a ministra Isabel Galotti no seu voto, não haveria fundamento do perigo da demora em relação à inelegibilidade. Então, pedido vênia ao eminente relator e agora ao ministro Cássio Nunes Marques, eu voto no sentido do que já foi expresso pela ministra Isabel Galotti. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, o eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. Senhora Presidente, cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento o ministro vice-presidente, a senhora Corregedora-Geral, saúdo os eminentes ministros, as ministras substitutas, cumprimento o vice-procurador-geral eleitoral, na pessoa do senhor secretário da sessão, doutor João Paulo, saúdo as servidoras e os servidores do tribunal, sem os quais não seria possível a realização dos nossos trabalhos. Cumprimento as advogadas, advogados e uma saudação especial aos estudantes que nos visitam e a todas as pessoas que acompanham os nossos trabalhos. Desejo a todos uma excelente noite. E quanto ao recurso em julgamento, eu também cumprimento os ministros pela riqueza de dos debates. Entendo que o recorrente, o que ele pretende, na verdade, é uma extensão indevida, uma ampliação indevida dos efeitos da liminar anteriormente deferida, que expressamente se restringiu ao retorno do recorrente ao cargo de prefeito e dizia respeito às eleições de 2020. O que se discute agora é o registro de candidatura para uma nova eleição, a eleição de 2024. E como destacou a ministra Isabel, o ministro André Mendonça em seus votos, não há, nesse caso, não há qualquer requerimento expresso a propósito da suspensão da inelegibilidade. Portanto, ao meu ver, a matéria encontra-se preclusa. Por isso, com as mais respeitosas vênias do eminente relator, do ministro Cássio, eu estou subscrevendo o voto divergente. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Excelentíssima ministra Carmen Lúcia, ministro-presidente, em nome de quem eu cumprimento os demais ministros e a ministra corregedora Isabel Galotti, também saudando aqui aos estudantes que hoje nos prestigiam com a sua visita, os estudantes do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e da Fundação Educacional do município de Assis, São Paulo, o senhor secretário João Paulo, o senhor vice-procurador Alexandre Espinosa, senhores e senhoras advogadas. Senhora Presidente, eu nessa minha passagem aqui pela judicatura vi quanto é difícil ser juiz. Porque, diferentemente dos advogados que têm o par-pri de defender seu cliente, o juiz ele tem que se ater às teses. E quando as teses são defendidas e debatidas com a qualidade dos advogados e de 2 votos tão brilhantes, é realmente bastante difícil decidir. E eu vou ser sintético, eu peço vênia ao relator e ao ministro Cássio Nunes para acompanhar a divergência, tentando sintetizar meu raciocínio na seguinte questão. Primeiro, o Poder Geral de Cautela transfere ao juiz, dá ao juiz poderes de ir a mais e, portanto, também de delimitar a menos a extensão do seu poder de cautela. Primeira questão. A jurisprudência trazida pelos recorrentes é de casos em que o decisor delimitou e explicitou a abrangência da decisão, suspendendo também a inelegibilidade. Afora isso, os aspectos trazidos pela ministra Isabel Galotti e, em particular, pelo ministro André, nesse aspecto específico, delimitam que há uma necessidade de explicitação da extensão para a inelegibilidade. Por quê? Porque a verificação do abuso de poder, ela causa 2 sanções, né, que a lei delimita como praticamente mandatórias, mas cujos efeitos não são idênticos. São 2 efeitos bastante distintos e a decisão cautelar pode cobrir a um ou a eles, em função, inclusive, do que traz o voto da ministra Isabel, do perículo in mora,
de um dos elementos da decisão cautelar, que no caso concreto era a perda do cargo, que depois seria irreversível, não se punha a inelegibilidade agora. E, para completar, a decisão do ministro Benedito delimitou aos efeitos da permanência do cargo. Então, na sua autonomia de decisor, que tem o poder geral de cautela, ele delimitou. Bem, quanto mais não fosse, ministro André, há um outro argumento, e aqui eu trago para um pouco da minha rácio, de efeitos consequencialistas. Porque se nós entendêssemos que a inelegibilidade está coberta, nós vamos ter uma decisão que vai levar à seguinte situação. Um mandatário que teve um julgamento consumando e consagrando que houve abuso de poder, terá uma circunstância de ter ficado 8 anos inelegível desde 2020, exercendo o cargo pelos 8 anos de inelegibilidade, que é uma consequência contraditória, porque ele terminou o mandato com base na liminar, pode se reeleger com base na liminar, ou pelo menos da definição do suspeito, dos efeitos específicos. Agora, esse plenário consagrou que ele praticou o abuso e ele terminaria o mandato, portanto, 8 anos de inelegibilidade no exercício do cargo, o que gera uma consequência contrária àquilo que o ordenamento jurídico quer fazer, que é coibir com sanções pesadas o abuso de poder, que já foi consagrado aqui por esse plenário. Por essas razões que eu tentei sintetizar de maneira breve, eu acompanho a divergência. Agradeço a Vossa Excelência e também eu peço vênia ao ministro relator, ao ministro Cássio Nunes Marques, para acompanhar a divergência inaugurada pela ministra Isabel Galotti. Neste caso, é rigorosamente um caso em que não se tem o pedido expresso, voltado especificamente para a inelegibilidade, porque o que se pretendeu foi sempre a recondução ao cargo, e isso foi feito, e era para isso o que se referia a 2024, aquele mandato. Quando sobreveio a decisão do tribunal, já tinha terminado aquele pleito, ele, com base na mesma liminar, se oferece de novo em sua candidatura, obtém e, portanto, não há nenhuma consequência, ou seja, o direito teria sido absolutamente ineficaz e incapaz de dar a resposta que o sistema inteiro dá na sua busca de efetividade aos princípios básicos. Portanto, na minha compreensão, o que eu leio dos autos é diferente da leitura feita pelo eminente ministro relator e também pelo ministro Cássio. Quando se suspendeu de forma genérica e, portanto, aqui se referindo ao pleito na parte final, que é essa, de que houvesse a recondução e a tutela foi dada. E verdadeiramente, o ministro Antônio Carlos chama a atenção para a circunstância de que não havia urgência quanto à inelegibilidade, porque nós estávamos um ano e tanto antes do que aquilo poderia repercutir. Razão pela qual, como disse, estou votando no sentido de conhecer dos agravos, tal como feito pela eminente ministra Vistora, Isabel Galotti, e de dar provimento aos recursos especiais eleitorais para indeferir o registro de candidatura de Alexandre Franco Siqueira ao cargo de prefeito de Tucuruí nas eleições de 2024, com as providências também adotadas pela eminente ministra Isabel. E, portanto, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, deu provimento aos agravos internos e aos recursos especiais para indeferir o registro de candidatura de Alexandre Franco Siqueira ao cargo de prefeito de Tucuruí nas eleições, com a determinação de imediato afastamento do cargo e realização de novas eleições naquele município, o que haverá de ser comunicado imediatamente ao Tribunal Regional Eleitoral, vencidos os ministros relator André Ramos Tavares e o ministro Nunes Marques. Neste caso, como foi nos termos do voto divergente, redatora para do acórdão fica sendo a ministra Isabel Galotti. Agradeço, portanto, aos senhores advogados que acompanharam. Apregou para julgamento da relatoria do eminente ministro Floriano de Azevedo Marques o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-196-70, procedente de Paulino Neves Maranhão, sendo agravante Denise Cristina Gomes Pinheiro, interessado Roberto Silva, agravado Raimundo de Oliveira Filho, um agravo interno interposto contra a decisão
que manteve acórdão do Tribunal Regional Eleitoral Maranhense, confirmar a sentença que deferiu o requerimento de registro de candidatura para o cargo de prefeito daquele município nas eleições de 2024. Antes de passar a palavra ao eminente relator, eu registro a presença no plenário do Dr. Antônio Correia Noleto Júnior, representante do agravante, Raimundo de Oliveira Filho. Tem a palavra o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Excelentíssima senhora presidente, reiterando os cumprimentos e aditando a eles o cumprimento ao advogado Altino Correia Noleto Júnior, trata-se aqui de agravos interpostos contra negação de seguimento de recurso especial eleitoral, e eu inicio tentando fazer uma síntese do meu voto, dizendo que a recorrente Denise Cristina Gomes Pinheiro interpôs 2 agravos regimentais em face da decisão denegatória. O primeiro agravo foi interposto em 27/2/25 e o segundo agravo regimental foi protocolizado na mesma data, às 18h56, 3 minutos depois. Na linha da orientação jurisprudencial firmada por esta Corte, o manejo de 2 agravos internos pela parte contra a mesma decisão impõe o conhecimento apenas do primeiro recurso, em virtude do princípio da unirrecorribilidade, razão pela qual eu não conheço do segundo agravo regimental e passo a análise daquele que foi primeiramente apresentado. Este agravo é tempestivo, a decisão foi publicada em 24/2/25, conforme andamento processual no PJE, e o apelo foi interposto em 27/2/25 por advogado habilitado, portanto, dentro dos rigores formais. Conforme relatado, neguei seguimento ao recurso especial e mantive o acordo do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, o qual, por votação unânime, negara provimento a recurso, mantendo sentença que julgou improcedentes as impugnações ao registro da candidatura de Raimundo de Oliveira Filho ao cargo de prefeito do município de Paulino Neves, Maranhão, nas eleições de 2024. Tal negativa de seguimento teve como lastro o seguinte: ausência de cerceamento de defesa, pois o magistrado indeferiu diligências ao entender suficiente o acervo probatório contido nos autos. Além disso, o recorrente não explicitou como as provas que teriam sido relevantes para o deslinde da controvérsia fariam esse aporte contributivo probatório, deixando de demonstrar o efetivo prejuízo advindo da mácula processual alegada. 2. A recorrente não apontou no recurso especial quais normas teriam sido violadas, nem comprovou a existência de divergência jurisprudencial, atraindo a incidência da súmula 27 deste TSE. 3. Ainda que a ação anulatória referente à portaria 626 de 2012 tenha sido julgado improcedente por prescrição, essa diz respeito apenas ao direito de anular o ato administrativo, permanecendo válida ainda e eficaz, portanto, a decisão judicial que suspendeu os efeitos da portaria em processo autônomo. Nos termos da súmula 41 do TSE, não cabe a esta justiça especializada analisar a extensão ou eficácia das decisões proferidas pela Justiça Comum, assim estando os efeitos da portaria suspensos por decisões judiciais ainda rígidas, não se podendo adentrar no mérito das tais decisões para analisar eventual correção. A agravante nesta atuada se limitou a reproduzir ipsis literis as razões do recurso especial, deixando de impugnar os fundamentos da decisão agravada, que atrai a incidência também da súmula 26, segundo a qual é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento de decisão recorrida, que é, por si só, suficiente para a sua manutenção, e trago aqui precedente jurisprudencial da lavra do ministro Luiz Roberto Barroso. E apenas para completar, eu entendo por bem ressaltar que, neste caso, por conta da argumentação da recorrente, são inaplicáveis os casos julgados recentes desta Corte Superior, e faço menção a 2 casos da relatoria do ministro Antônio Carlos, sobre a possibilidade de indeferimento do registro de candidatura com base no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. Seja porque a matéria não foi pré-questionada, súmula 72 do TSE, seja porque, no caso, as condutas que levaram à demissão não são equiparáveis às infrações discutidas naqueles precedentes. Naqueles casos, a Justiça Eleitoral se debruçou sobre condutas de alta reprovabilidade que colocavam em risco os próprios fundamentos do Estado de Direito, fazendo incidir
a partir de premissas fáticas delineadas pelas instâncias ordinárias. Na espécie, porém, o que se tem são portarias de demissão suspensas pela Justiça Comum. Demissões estas baseadas em faltas por inassiduidade e por eventuais irregularidades na concessão de benefícios. Circunstâncias que, ainda que censuráveis, recomendam cautela no exercício do controle baseado na moralidade, de modo a evitar, por uma aplicação um tanto indiscriminada, o bloqueio de candidaturas de maneira genérica. Por essas razões, voto no sentido de não conhecer do agravo regimental interposto por Denise Cristina Gomes Pinheiro, primeiramente, e não conhecer aquele que foi apresentado em segunda ordem. É como voto. Ministro relator, portanto, agradecendo. O ministro relator não conhece do agravo. Eu, na verdade, não conheci do primeiro por intempestivo e do segundo por ausentes dos pressupostos. Mas não conhece? Não conhece. A proclamação é essa. Recurso agravo não conhecido nos termos do voto do relator. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, não conheceu do agravo nos termos do voto do relator. Apregou para julgamento as listas que são, como se sabe, afixadas ao lado do plenário. Chamo para julgamento, portanto, 4 listas desta pauta. Os processos foram previamente divulgados e a primeira delas, lista número 1, é relatada pelo ministro André Mendonça. Constam 5 processos, todos eles agravos regimentais, e, nestes casos, o eminente ministro relator nega provimento aos agravos. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Lista número 2, relatada pelo eminente ministro André Mendonça. É um processo de embargo de declaração em agravo regimental e em agravo em recurso especial eleitoral, que são rejeitados pelo ministro relator. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Lista número 1, relatada pelo eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. São 2 processos de agravos regimentais. Nestes 2 casos, o eminente ministro relator não conhece dos agravos. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, não conheceu dos agravos nos termos do voto do relator. Lista número 2, relatada pelo eminente ministro Antônio Carlos Ferreira, é um agravo regimental em agravo em recurso especial eleitoral, ao qual o eminente ministro nega provimento. E eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. E não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Indago dos senhores ministros se há alguma matéria posta em mesa, alguma urgência a ser ainda cuidada nesta sessão. Não havendo mais nenhum processo a ser julgado e nenhuma urgência posta pelos senhores ministros, eu agradeço a presença de todos, especialmente dos estudantes, e desejo a todos uma excelente noite, declarando encerrada a presente sessão. Muito obrigada. O Direto do Plenário com a sessão do Tribunal Superior Eleitoral fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia ao longo da sessão. Continue com a programação da TV Justiça e até a próxima sessão. Tchau.